Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira, porque hoje, acabou a expectativa, acabou aquela ansiedade, a contagem regressiva. Hoje é dia de ver a bola voar novamente. A abertura da temporada acontece às 9h20 do horário de Brasília, 1h20 da manhã para mim aqui em Portugal. Temos Rams e Bills se enfrentando, qualquer camisa dos times aqui vão se enfrentar nessa noite, dando o pontapé inicial na nova temporada. E a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar desse jogo, temos notícias também. Então eu quero já pedir rapidinho para você dar aquela curtida no vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Se você puder, faça como o Diego Santos, o mais novo membro do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, o link aqui embaixo também, tem algumas vantagens. Conheça lá, ajude. Eu agradeço de coração a todo mundo que apoia o trabalho para ser mantido aqui no Toque Passa. E também faço um convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation, parceira aqui do site. Tem camisas maravilhosas, como essa aqui, ó, do Aaron Rodgers. Você pode conhecer lá a Fanática, tem um cupom, tem um link aqui embaixo, um cupom de 10% de desconto. E eu recomendo demais mesmo que você conheça a Fanática. Vamos nessa então, que tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vou começar trazendo novidades de alguns dos jogos, as notícias aqui, né? Vou começar pensando aqui um jogo que acontece neste domingão, um jogo muito bom, do segundo horário dos jogos da NFL, entre Vikings e Packers. É um jogo que promete bastante, né? A gente tem uma expectativa boa, tem algumas dúvidas com relação ao Green Bay Packers. Os Vikings mudaram de comando, tem um time interessante, pode trazer alguma coisa, mas o Aaron Rodgers, não sei se ele tá muito empolgado aqui, que eu tô falando que é um santo, né, por conta do Hail Mary aqui. Não sei se ele se empolgou demais, mas ele deu uma provocada aqui, né? Ele falou que, ó, todo ano é o mesmo papo, né? Todo ano os rivais aqui olham e falam assim: ah, esse ano é a gente, esse ano a gente vai derrubar os Packers, a NFC Norte vai ser nossa. E no fim, ele falou: desde que eu tô aqui, não acontece isso muitas vezes, não, né? A gente vai lembrar que ele se tornou titular da equipe dos Packers em 2008. De lá para cá, os Packers conquistaram 8 vezes a divisão, os Bears conquistaram 2 vezes e a equipe dos Vikings outras 4. Os Lions, coitados, nunca conquistaram a divisão com o Aaron Rodgers por lá. E ele tá falando, todo ano é meu papo, né? Esse ano, mais uma vez, todo mundo fala, os Vikings vão brigar e vai ter, acabou o reinado dos Packers. E ele falou, eu tô aqui, eu dou conta do recado e as coisas vão adiante. É um pouquinho snob, mas eu gosto, né? Aquele trash talk. E o cara tá confiante, pô. O cara é back-to-back MVP. A equipe dos Packers vai tentar o 4º título consecutivo da NFC Norte. Já é um time que conquistar a divisão já não é grande coisa. Os Lions, se conquistassem a divisão, já era festa, carnaval em Detroit, né? Os Packers já não é grande coisa. A ideia deles é playoffs, é conquistar o Super Bowl. O que eles precisam é isso, é conquistar o Super Bowl. É isso que está faltando. Já lá na equipe dos Vikings, né, rival desse final de semana, tem um ex-companheiro do Rodgers que vai tentar dar um abraço nele, perseguir aqui. O defensive end, Zadarius Smith, deu uma entrevista para o site Go Long e mostrou que está com aquele bad blood, né? Aquela coisinha ruim, aquela mágoa, aquele rancor ali remoendo dentro dele com a equipe do Green Bay Packers. Não saiu bem de lá não, né? Por mais que tenha sido ídolo por boa parte de sua passagem por lá, falou que não está muito bem. Ele falou que ele escolheu jogar nos Vikings para poder enfrentar a equipe dos Packers 2 vezes por temporada, né? Isso vai acontecer já nesse final de semana, depois lá na semana 17, né, o último confronto, talvez, quem sabe aí, possa ser uma briga mais direta pela divisão, por vaga nos playoffs, mas ele falou que ele não saiu legal não, que o jeito que os Packers trataram ele nesse 3º ano de contrato não foi legal. Vai lembrar que o Zadarius Smith é um cara que foi draftado pela equipe do Baltimore Ravens, chegou lá nos Packers, nos 2 primeiros anos foi muito bem, foram 26 sacks nesse período, e no ano passado ele enfrentou problemas físicos, né? Ele começou a temporada ali, aí teve um problema nas costas, logo no primeiro jogo ali contra o Saints, aquela derrota para o Saints, ficou encostado, foi colocado na injury reserve, não conseguia voltar, passou por tratamento todo, voltou no jogo de playoff contra a equipe do San Francisco 49ers, foi eliminado e aí então ele foi dispensado pelos Packers, mas ele deu a entender ali que o tratamento com ele não foi legal. A forma com que os Packers lidaram com o problema dele não foi interessante e por isso mesmo ele tá rancoroso, tá? Com aquela coisa, o que é muito bom, né? Para um cara que tem que buscar quarterback, tem que fazer. Não tem esse papinho aqui de que, não vou comemorar, né? Como acontece no futebol. Se a lei do ex funciona, a defesa, coitado do Aaron Rodgers, porque o cara vai para cima com tudo e ficou esse clima. É uma pimentinha a mais nessa partida que promete ser das mais interessantes, né, nesse final de semana, sem sombra de dúvidas. 5 horas do horário de Brasília, às 9 horas daqui de Portugal. É um jogo que vale muito a pena
você assistir. Já que eu falei de San Francisco 49ers, eu gosto da equipe do Green Bay Packers nos últimos playoffs, vou puxar o gancho aqui para falar do Trey Lance que não foi eleito capitão da equipe para esta temporada. A equipe do San Francisco 49ers, nos últimos 2 anos, em cada um desses anos, teve 7 capitães. Nesse ano são 6. São 6 capitães, e são eles o Arik Armstead, o defensive end, o Nick Bosa, né? O tight end, o George Kittle, no ataque, o safety, o Jimmy Ward, também o linebacker, o Fred Warner, e o tackle, o Trent Williams. Esses são os capitães eleitos pelo elenco para a equipe do San Francisco 49ers nessa temporada. Segundo o Shanahan, né, o Trey Lance ficou em 7º nessa votação. Né? Ficou em 7º ali, que foi muito bem votado. Aí eu fiquei na dúvida, né? Nos últimos 2 anos foram 7 capitães. Então por que não colocar o garoto como capitão? Tem alguma nota de corte? Qual que é a situação? Né? Nos últimos 2 anos com 7, né? Faria mais sentido. Talvez ele não tenha ficado em 7º. Talvez tenha sido esse o ponto. Além dos 49ers, apenas outras 2 equipes não terão os seus quarterbacks como capitães da equipe. Né? Isso aí acontece na equipe do Seattle Seahawks e também no Cleveland Browns, por motivos óbvios. Né? O Seattle Seahawks não tem quarterback para ser capitão, maldade com o Gene Smith, né? Um grande capitão Gene Smith, mas acho que pela incerteza até de quem seria o titular, seria estranho você ver um quarterback capitão seu reserva, né? O Gene Smith não foi o eleito. E na equipe do Cleveland Browns, o Deshaun Watson está suspenso aí por boa parte da temporada, não fazia sentido você colocar o Brissett como o capitão. De qualquer forma, o Trey Lance falou que tá tudo bem, que esses caras que foram eleitos receberam os votos dele, falou, eu votei nesses caras aqui, acho que tá mais do que justo, é uma coisa que eu quero pro futuro. O Trey Lance falou, eu quero ser capitão, quero botar o Czinho aqui do lado da minha camisa, porque é uma questão de mostrar de confiança, né? O quanto o grupo confia no jogador, o que é importante para um quarterback. Não estou fazendo nenhum drama, não acho que é grande coisa, não acho que é um problema, acabou a carreira do Trey Lance por isso, mas é só uma curiosidade aqui que a gente tem que trazer, porque são 3 times, então, que não terão o quarterback como o seu capitão. Lembrando que o Trey Lance não é um calouro, ele está no seu 2º ano, então já tinha uma questão ali de vestiário. Seguindo no papo de quarterbacks, agora vamos falar de Zach Wilson, porque eu trouxe no vídeo da terça-feira que ele poderia jogar na abertura, né? Na segunda-feira, o Robert Saleh disse que estava treinando, que ia ser observado e podia jogar, mas agora isso aqui foi descartado. Os Jets anunciaram que o Zach Wilson vai ficar de fora por pelo menos 3 jogos, não joga neste final de semana contra a equipe do Baltimore Ravens. Zach Wilson passou por uma artroscopia, vai continuar sua recuperação, ele teve problema na pré-temporada, aquela lesão que a gente já falou aqui no joelho, e o Joe Flacco, então, vai ser o titular nesse jogo contra os Ravens lá no MetLife. E é legal porque o Flacco vai encarar o seu ex-time. Lei do ex sempre é bom ver um jogador enfrentar sua ex-equipe. Ele que foi draftado lá em 2008 pela equipe de Baltimore, foi campeão com eles no Super Bowl, temporada 2012, no ano de 2013, e agora vai poder bater de cara ali com os seus ex-colegas. A minha dúvida fica em relação se o Zach Wilson ouviu aqui o Toque Passa, porque eu comentei que ele não poderia cometer o mesmo erro do Baker Mayfield no ano passado, quando jogou meia bomba, né? O Baker queria ganhar um novo contrato, estava no penúltimo ano de contrato de calor, queria ganhar um grande contrato e queria mostrar que ele era capaz de levar esse time adiante, que ele era a cara da franquia. O Zach Wilson não está nessa situação de contrato ainda, mas ele já começa a ser um pouquinho mais questionado, né? Fez um primeiro ano de calor muito ruim, então ele precisa melhorar nesse ano. E aí, falou, pô, será que o cara entra naquela vontade toda, não joga 100%? E isso prejudica. Se você não está 100%, o movimento é diferente, então é melhor você ficar completo e aí voltar a jogar para valer. Tomara que tenha sido isso o pensamento do Zach Wilson, então está fora nesses primeiros jogos da equipe do New York Jets, por quem eu tenho pouca expectativa. Já em Baltimore, tem que fazer uma atualizaçãozinha aqui, né? Porque tá chegando o fim do prazo da negociação do contrato com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson deu mais uma vez uma entrevista nessa quarta-feira, falou com a imprensa, falou: não, a gente está conversando, a semana não acabou ainda, então a gente está conversando, mas quando ela acabar, provavelmente acabam também os papos para a gente discutir negociação, renovação de contrato, né? Ele que está no último ano de contrato dele de calor, o 5º ano do contrato, e
Bom, é meio óbvio, né, tem muita especulação, para onde que ele vai, se ele não assinar, para onde que ele vai, não vai depender muito dele, né, porque é óbvio que se ele a equipe dos Ravens não conseguir chegar a um acordo com o Lamar até, fevereiro, ele vai meter tag, não tem como, ele vai meter tag em cima do Lamar e vai tentar ao máximo segurar. Eu acho que ele é um franchise quarterback, que ele tem que seguir na equipe de Baltimore, e aí o futuro não depende tanto dele, o Lamar não tem esse poder no momento de decidir o futuro dele. Então vem uma tag, na pior das hipóteses para a equipe de Baltimore, ele não vai assinar a tag e vai exigir que seja, vai acabar forçando uma troca, mas Baltimore vai trocar com quem oferecer mais. Está fora mais das mãos do Lamar decidir seu futuro neste momento. É claro que é ruim. O Lamar falou que não tem problema nenhum, que ele joga nesse último ano, joga sem contrato longo com a equipe, e eu acho que ele vai tentar jogar o máximo para mostrar que ele merece ainda mais dinheiro. Cada dia que passa fica pior para os Ravens, vão ter que abrir mais a carteira. A gente está vendo um contrato novo após todo mundo batendo recorde, o último foi do Russell Wilson, e é claro que o Lamar vai querer ganhar muita grana. Vamos aguardar esse fim de novela. Quem sabe? Será que termina de conversar mesmo? Sabadão é o último dia para bater papo, depois só pensa na temporada? Ou será que ele vai topar conversar também ao longo da temporada com a equipe dos Ravens? Vamos aguardar. A promessa é de que os papos se encerram assim que a bola voar para a equipe de Baltimore no jogo contra os Jets. Para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar do Cairo Santos, Vou trazer notícia do brasileiro aqui, porque o kicker brasileiro, ele tinha descido o cacete lá na equipe do Chicago Bears, falando que foi um time irresponsável pela forma como que o gramado do Soldier Field estava sendo tratado, né? Eles fizeram um jogo só da pré-temporada lá em Chicago e era um gramado, meu Deus do céu, a gente comentou aqui no Toque Passa, horrível de se ver, e agora a equipe do Chicago Bears decidiu, trocou a grama, né? Trocou aqui, recebeu elogios do Cairo, porque trocou o antigo, que era o modelo, que era o Kentucky Bluegrass, esse era o padrão da grama lá do estádio do Soldier Field, e foi para Bermuda, né, um tipo de grama que é um clima mais quente, que o Cairo gosta mais de chutar. Eu não sei como é que funciona o tratamento, como é que vai mudar essa situação toda, mas o Cairo gostou, elogiou, falou que essa atitude é muito boa. A gente teve lá também o Eberflus falando que vai ser melhor para o time inteiro. De fato, né, mudar o gramado o tratamento do gramado é importante. O Cairo falou não só que a grama era ruim, mas como ela se soltava muito fácil e ela estava ficando um campo de areia pintado de verde. Parecia um campeonato brasileiro aí de alguns anos, em que os times lá tacavam, tinha aqueles buracos no gramado, eles jogavam a areia, pintava de verde, então lá de cima, na câmera, parecia lindo. O cara que pisava era uma coisa horrível. É ruim para o jogador, que corre risco de lesão, e para o kicker é muito complicado. Né? Se o cara pisa, planta o pé esquerdo para dar o apoio e escorrega um pouquinho, a grama solta, o chute vai para longe, e aí o culpado é o kicker, né? Mas é o gramado que é muito ruim de fato, foi trocado agora, a gente não sabe por que demorou tanto, porque esperaram assim o começo da temporada, mas pelo menos um problema a menos, teoricamente, para a equipe do Chicago Bears. Agora então vamos falar da partida de abertura. Coloquei aqui a camisa dos dois times. Eu acho que esses dois caras vão ser muito protagonistas nessa partida, né? O Josh Allen na equipe do Buffalo Bills, o Aaron Donald na equipe do Los Angeles Rams. Estou aqui com badzinho de campeão, badzinho de Super Bowl, aquela festa toda, né? Depois de tanto tempo passando aqui no Toque Passa, fazendo previsão, tentando entender o que ia acontecer, fazendo conjecturas, é hora da gente começar a ver as coisas para valer, se aquelas previsões nossas são completamente furadas, como acontece muitas das vezes, ou então se a gente acertou, que também acontece bastante aqui, a gente acertou nas previsões, agora começa para valer, repassando para vocês os horários, né? Às 9h20 no horário de Brasília, com transmissão da ESPN, do Star Plus, vai conferir ali essa abertura sensacional. E 1h20 da manhã no horário de Portugal, com transmissão da Eleven Sports. Claro que a gente vai estar ligado, né? Eu queria fazer uma live pré, mas compromissos profissionais, que vocês vão entender em breve, me impedem de fazer essa live neste momento. Vou estar fazendo umas outras coisas nessa hora. Mas, pô, é claro que na partida a gente vai assistir, vou estar lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter, comentando bastante, me segue aí no Twitter, porque eu vou estar dando aquelas cornetadas ao longo de toda a partida.
Pontapé inicial com um jogaço. A gente já cansou de falar aqui que essa partida poderia ter acontecido há 7 meses, né? Poderia ter sido o Super Bowl 56 nesse mesmo estádio, no SoFi Stadium. Pode voltar a acontecer lá no dia 12 de fevereiro, no State Farm Stadium, né? A casa do Arizona Cardinals em Glendale, que vai ser o palco do Super Bowl 57. É uma partida que, cara, eu acho que ressignifica o status de abertura. O ano passado eu elogiei a abertura, né, que foi entre Bucks e Cowboys, já era um jogo grande, um jogo de muita, com uma rivalidade ali com times que poderiam brigar por alguma coisa, os dois times acabaram indo para os playoffs, mas esse ano eu acho que ganha um outro patamar. São times que de fato podem fazer o próximo Super Bowl. Todo mundo apontando os Bills como favoritos na AFC. Na NFC, os caras são campeões, né? Os Rams são os atuais campeões e não tem motivos para você acreditar numa queda muito grande. É um time que, basicamente, todo mundo aponta como um time garantido nos próximos playoffs. Então, é um jogo sensacional. Temos uma curiosidade aqui nessa partida, porque os atuais campeões aparecem como azarões nas casas de aposta. O pessoal está apostando nos Bills como favoritos a ganhar essa partida. Não é muito comum, né? No jogo de abertura já aconteceu, sim, mas o atual campeão você tem que respeitar. Então tem um pouquinho ali, uma dosezinha de desrespeito, mas tem uma dose também de lógica. Para mim faz algum sentido você apostar nos Bills como favoritos a ganharem essa partida. Vou começar aqui falando dos donos da casa, dos Rams, né? Em primeiro lugar, eu queria falar que, vai ser aquela festa, desfraudar o banner, a torcida vai preparar, vai ter coisa especial, com certeza, aquela abertura bonita. E tem muita gente falando que tem um clima meio de ressaquinha. É normal, o time acabou de ganhar o Super Bowl e você tem que convencer o jogador de que ele tem que fazer tudo aquilo de novo. Ele já ganhou, ele já chegou no patamar mais alto. E você fala assim, ó, vamos voltar a remar? Vamos voltar a pedalar aqui para chegar naquele mesmo lugar? Então tem esse clima aqui. Muitos treinadores já cansaram de falar que é mais difícil ganhar o bicampeonato do que o primeiro título, porque o primeiro título você tem aquela motivação de buscar algo inédito e depois você já tem, né? Para quem quer de novo. A gente não faz muita ideia de como está essa equipe dos Rams. Esse é outro fator interessante, porque o Sean McVay se manteve fiel ali aos seus princípios e poupou todo mundo. Ninguém jogou pré-temporada. Você não tinha titular jogando nenhuma das partidas da pré-temporada. Então a gente está um pouquinho às cegas de que vai ser essa equipe do Los Angeles Rams. Claro, a gente tem muita noção porque a base ali, o core, o centro da equipe foi mantida. Na defesa, você tem o monstro Aaron Donald voltando para mais uma temporada. Você tem o Leonard Floyd, que vai ser um cara importante, eu acho que vai ganhar mais protagonismo ainda nessa temporada. O Jamie Ramsey cuidando da secundária, é um time muito forte defensivamente. No ataque, é o Matthew Stafford com o Cooper Kupp, né? Eu acho que fica a gente tem uma ideia, a gente sabe ali, a gente não sabe como é que tá depois do título. O Odell Beckham foi embora, é um cara que saiu, um cara que chegou no meio da temporada passada, demorou um pouquinho para se engrenar, mas fez playoffs excelentes e acabou machucando o joelho no Super Bowl, né? Passou por cirurgia, não tá no elenco neste momento, não tá em nenhum elenco na NFL nessa altura do campeonato. Mas você trouxe ali o Allen Robinson, que eu acho uma aquisição muito legal dessa free agency, porque é um jogador que, vamos lá, ele ganhou destaque jogando nos Bears, em times disfuncionais, com quarterbacks contestáveis, cara, ele ganhava umas bolas ali brigadas no ar, ele é bom nisso, né? E tendo um quarterback já que vai te dar uma bola mais na mão, sem que você brigar muito, sem ter que disputar essa bola no alto, acho que o Allen Robinson pode trazer um ganho muito interessante para esse ataque. Gosto bastante dessa aquisição da equipe do Los Angeles Rams. Já a gente tem uma dúvida com relação ao Matthew Stafford, porque ele essa questão do cotovelo dele, né? Ele teve dores na temporada passada, jogou infiltrado muitas vezes, infiltração para não sentir a dor com anestésico ali, e tem a questão a gente não sabe, ele foi poupado durante quase toda a off-season, não fez muitos lançamentos nos training camps, muito controlado, ele fala que está 100%, mas a gente não sabe. Cotovelo, complicado, o movimento passa por aqui, o movimento se tiver um incomodozinho, pode mudar a mecânica, pode mudar o jeito de jogar, um passe que, não estou sentindo nada, na hora que ele vai fazer o passe, sentiu,
isso aqui pode virar uma interceptação e é um problema sim, a gente vai ficar bastante de olho no que acontece com o Matthew Stafford. Já nos Bills, a equipe chega com o status de favorito, não só nesse jogo, mas na temporada. Como eu disse, todo mundo apontando ali, ó, você olha a previsão de todo mundo, Super Bowl, Bills ganham de não sei quem, Bills contra não sei quem, Bills tá como campeão da AFC, uma AFC complicadíssima, né? Mesmo assim, o cara tá conseguindo se destacar numa divisão mais do que complicada. Terceiro ano que a gente olha para os Bills com outra forma, um time que foi patético, que a gente fez muita piada durante muito tempo, nos últimos 3, 4 anos ganhou um patamar completamente diferente, né? Cresceu bastante, Sean McDermott fez um trabalho sensacional, é um baita no treinador. A gente vai ter um bom duelo aqui de banco de reserva, né? Com o McDermott, com o Sean McVay, que são dois treinadores excepcionais, os dois dos melhores da liga nesse momento. Josh Allen lidera as suas apostas para ser MVP, é um cara que fez mais um grande ano na temporada passada, que fez playoffs excepcionais, incríveis, todo mundo lamentando que ele não teve a chance naquele jogo contra os Chiefs e ter uma posse de bola, pelo menos, ali na prorrogação. E trouxeram uma peça que eu acho muito importante, o Von Miller. Em primeiro lugar, o Von Miller virou a casaca, estava nos Rams, vai jogar agora pelos Bills. Pô, um cara mais veterano, né? Foi trocado pela equipe dos Broncos para a equipe dos Rams ano passado. Ele foi se encaixando, ele terminou muito bem os 4 últimos jogos da temporada regular, ele teve 4 sacks, nos playoffs ele teve mais 4 sacks, sendo 2 no Super Bowl. Ele cresceu, ele voltou a mostrar um futebol americano nos tempos áureos do Von Miller. E ele tem um papel fundamental no vestiário de trazer essa aura, essa alma de campeão, de cara que dá para ganhar, num time que tem um histórico derrotado e que podia se sentir dessa forma depois de não conseguir segurar aquela vantagem por 13 segundos e acabar perdendo a prorrogação. Já fiz essa comparação aqui. O Von Miller pode ser o Zé Roberto naquela época do Palmeiras, de chegar no vestiário e bater no peito e falar assim, bate no peito porque os Bills são grandes, os Bills são gigantes. Esse pode ser o movimento do Von Miller dentro da equipe. Eu acho que vai ajudar bastante passar essa imagem. Eu já fiz isso. Eu já fui campeão nos Broncos, já fui campeão nos Rams e agora vou ser campeão também em mais uma equipe. Pode ser muito importante. A defesa tem problemas, né? O Tre'Davious White tá fora dessa partida, tá fora desse comecinho de temporada, e aí fica aquela dúvida, porque vai ter que encarar o Cooper Kupp, né? Como é que tá essa secundária com caras menos experimentados, né? O Danny Jackson e o Kyle Allen vão ser os cornerbacks titulares nesse começo do ano. O Danny Jackson não é um cara de encher os olhos, mas teve boas participações no ano passado. O Allen era um cara que vem bem, né? Eu apontava como um dos bons corners nesse draft, foi a escolha número 23 da primeira rodada deste ano, achei uma boa aquisição. Safeties vão ser fundamentais nessa cobertura do Cup, do Allen Robinson, né? Você tem aí o Poyer e também o Micah Hyde, vão ser fundamentais nesse jogo, na minha forma de ver. E no ataque, cara, Stephon Diggs segue sendo a peça principal. Acho que o Gabe Davis vai ganhar bastante protagonismo, né? Ele vem daquele jogo com 4 touchdowns contra os Chiefs, que ele mostrou o potencial dele ali. Eu acho que ele vai ganhar essa relevância. E eu quero muito ver esse jogo terrestre, porque tem que tirar um pouquinho da pressão de cima do Josh Allen. Não quero ver o Josh Allen correndo tanto. Quero o Singletary tendo mais protagonismo. Gostei bastante também da chegada lá do James Cook, né? O running back que é irmão do Dalvin Cook lá dos Vikings, que também recebe muito bem passe, pode até alinhar como recebedor em jogadas. Acho que dá para fazer algumas gracinhas nesse ataque. Esse ataque que perdeu o Brian Daboll como coordenador, né? Foi ser o técnico da equipe dos Giants, mas eu acho que é um time melhor nesse momento. Eu vou botar minha aposta neste momento aqui na equipe dos Bills vencendo por 33-28 esse jogo de abertura. Quero ver um jogo com muitos pontos, bem equilibrado, decidido no finalzinho. Não quero ver lavada, não quero ver coisa feia, não. Quero ver um jogo digno dessa expectativa toda que a gente está, porque desde que foi anunciado o calendário, com essa partida brinda, a gente está falando que vai ser um jogaço e eu não tenho dúvidas de que vai ser um jogo excelente. Quero saber a sua opinião, quero saber seu palpite. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, seja membro e aquele abraço.